Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula número 15 do nosso treinamento do básico ao intermediário. Silvano Fortes aqui com vocês. Nessa aula, a gente vai falar sobre suporte e resistência, certo? A gente já falou sobre a LTA, a gente já falou sobre a LTB e agora a gente vai falar um pouco sobre suporte e resistência. Só uma referência, né, ou só um ponto importante a destacar é que a LT, tanto a LTB, que é essa que a gente traçou aqui, como a nossa LTA, elas são naturalmente suportes e resistências, né? Então são regiões de suporte e resistência inclinadas, né? São inclinadas, não é na horizontal, tá? Mas é uma região onde ali o preço ele vai sofrer, né? Se é uma LTB, ali quando ele chega nessa região ali, o preço ele vai sofrer uma resistência, né? Se for uma LTA, quando ele começa a chegar nessa região, ali naquela região, ele vai sofrer ali um suporte. Então a gente também fala que são regiões de suporte e resistências também, certo? Inclinada porque é a favor ali, seguindo um movimento de tendência, certo? Sempre é uma região. Legal? Nunca é um ponto fixo. Ah, ele não encostou, então ele não chegou, então ele passou um pouquinho, porque é uma região de interesse, região de negociação, uma região onde ali provavelmente, se o preço está caindo, aquela região, os vendedores eles vão entrar ali novamente, né? Eles vão ter interesse naquela região, certo? Só fazendo esse adendo, aí, legal? Sobre a LTB e a LTA. Falando então um pouco sobre suporte e resistência, vamos ler aqui o conceito e depois a gente vai para o gráfico aqui dar alguns exemplos, legal? Suporte e resistência. Depois de entender o conceito de tendência, os próximos conceitos importantes são suporte e resistência. Muitas vezes ouvimos analistas técnicos falarem sobre a batalha em cursos entre touros e ursos, ou a luta entre compradores demandantes e vendedores ofertantes. Ela é relevante ela é revelada pela dificuldade dos preços se moverem acima da resistência ou abaixo do suporte dessas regiões. Legal? Então, falando um pouco aqui. Então, se aqui é um suporte e aqui uma resistência, eu vou entender que nessa região existe interesse em vendas, né? Então, nessa região aqui em cima são onde estão os vendedores, região faixa do preço, né? Então, perceba, é uma faixa de preço. Deixa eu trocar a ferramenta aqui que eu acho que vai ser melhor. Então sempre é uma faixa de preço, nunca é um ponto fixo, né? O grande player, o big player, ele não trabalha num ponto fixo, ele trabalha numa faixa de preço. É uma região de suporte, uma região de resistência, certo? Região de suporte, região de resistência. Ele simplesmente aqui ele está falando que em um suporte é onde provavelmente ali estão os compradores, né? Aqui é onde estão os compradores. E uma região de resistência é onde estão os vendedores, certo? É isso aqui que ele está falando. Então, ela é revelada pela dificuldade dos preços se moverem além ou acima da resistência ou abaixo do suporte dessas regiões. Como você pode ver na figura acima, o suporte é a região onde os preços de um ativo encontram dificuldades em se manter abaixo destes níveis, ilustrado pelas setas azuis, né? Aqui, esse é o nível de preço, no 96.860, certo? Está aqui, minha vista está boa. De resistências. Resistência, por outro lado, é o nível de preço de um ativo onde não consegue permanecer acima, ilustrada pelas setas vermelhas aqui acima. Então aqui existe uma região forte de interesse de venda, quando o preço ele vem aqui abaixo, ele tem um interesse forte de compra. E aí a gente chama esse espaço aqui, né, que o preço está trabalhando, de range, né, o range do preço, ou a frequência aqui do preço, certo? Ou o range que o preço está trabalhando ali naquele momento. O preço está trabalhando entre 98.860 com 96.860 com 96.900, digamos assim. Então, no momento ele está trabalhando
nesse canal, né? A gente também chama isso daqui de canal, range, né? Frequência do preço entre dois pontos, entre o ponto de suporte e o ponto de resistência, certo? Por que isso acontece? Os níveis de suporte e resistência são vistos como importantes para a psicologia do mercado. É a lei de oferta da procura. É a lei de oferta e da procura. Níveis de suporte e resistência são os níveis em que muitos investidores estão dispostos a comprar no caso de um suporte ou a vender no caso de uma resistência seus ativos. Quando essas linhas são quebradas, a oferta, a procura e a psicologia por trás desses movimentos são mudadas e provavelmente serão estabelecidas novos níveis de suporte e resistência, certo? Então, quando uma frequência ou quando um suporte ou resistência ele é rompido, né, ou seja, ele foi rompido, né, ele foi ultrapassado aqui, aqui embaixo, tinha interesses compradores, né, nessa região de preço. Então, quando o preço vinha aqui embaixo, ele já voltava lá para cima, voltava. Da mesma forma, aqui tinha interesse vendedores aqui em cima. Uma vez que é rompida essa região para cima ou para baixo, tá? Para cima ou para baixo, olha só, quem vendeu muito aqui em cima, se o preço passa acima dessa região, todos esses players que venderam aqui em cima, eles vão estar tendo o quê? Prejuízo, né? Se ele vendeu aqui, ele acreditou, ou se ele abriu uma posição aqui de venda, ele está acreditando que o mercado vai cair, né? Cair além desses, né? Vai cair lá para baixo, não importa até onde. Mas o fato é que se ele está posicionado aqui, se o preço ele passa acima do preço de venda dele, ele está tendo prejuízo. Da mesma forma, quem compra aqui embaixo e o preço ele rompe isso daqui, né? Qualquer coisa acima desse suporte, ele está tendo lucro na operação ou na posição. Então, quando o preço ele rompe muito forte, né, isso daqui, aí tem vários motivos para isso acontecer, mas basicamente é o que? A oferta ficou menor e a demanda ficou maior, provavelmente esse pessoal aqui vai ter que zerar essas posições. A gente fala que aqui ele vai ter que estopar a posição, ele vai ter que sair no prejuízo. E se ele vendeu, olha só, então presta atenção aqui, se ele vendeu nessa linha aqui, por exemplo, né, quando o preço ele passa acima aqui, se ele está vendido, a operação para ele sair da posição dele, ou seja, para ele zerar esse prejuízo, é uma compra, né? E quando entra a compra aqui, lá acima, o preço ele tende a subir, né? Então, por isso que quando perde essa região, entra stop, que a gente fala, né? Ah, entrou stop do pessoal vendido. E aí, quem estava aqui, comprou aqui embaixo, provavelmente vai ajudar a empurrar mais para cima esses preços aqui, aí vai comprar aqui. Quem estava fora do mercado esperando sair dessa região e rompeu aqui em cima, provavelmente vai entrar comprando, e aí o preço ganha mais força ainda, né? Então é só um pouquinho de psicologia dos preços aí, dos movimentos de mercado. Ah, é sempre assim? Não. É claro que por trás disso tem toda um metajogo, né? Acho que esse daqui é o mais por trás disso, né, tudo isso daqui tem todo um metajogo que a gente precisa entender como é que funciona isso para saber, e principalmente também a gente vai validar tudo isso. Lembra como que a gente valida tudo isso daqui, todos esses movimentos, seja seja um rompimento de uma região de suporte e resistência, seja uma região de consolidação, seja o final de um movimento aqui de tendência de alta que estava vindo, tudo isso a gente vai avaliar o que? O volume, né? O volume aqui embaixo. Então, o volume ele vai validar para mim a movimentação do mercado, certo? A movimentação e os padrões de movimentação do mercado, desde um rompimento de suporte e resistência, desde de formação, tá? Desde tudo isso. Então, através da análise do preço e o volume, a gente vai conseguir validar esses movimentos, certo? Como? Tem a forma da gente saber. Legal? Vamos avançando então aqui. E aí pode acontecer também isso daqui, ó, inversão de papéis. Inversão de papéis. Isso é muito claro, isso acontece todo dia, e todo dia é assim, certo? Todo dia a gente vai poder ver
essas movimentações, essas mais clássicas, todo dia a gente vai ver essas movimentações no mercado, seja uma movimentação de tendência de alta, aí o mercado ele se consolida, aí o mercado ele rompe a consolidação, muitas vezes ele volta para dentro e aí ele começa uma tendência de baixa, certo? Então todos esses movimentos que a gente está estudando aqui, a gente vai ver ele todos os dias com muita frequência, né? Todo dia é isso, o mercado ele vai se movimentar dessa forma, certo? Se movimentar dessa forma. E aí acontece uma coisa interessante que é o que a inversão de papéis em uma região de suporte ou resistência. Como é que acontece isso? Olha só, uma vez que um nível de resistência ou suporte é quebrado, o papel é invertido. Se o preço cai abaixo de um nível de suporte, esse nível será de resistência. Se o preço sobe acima de um nível de resistência, ele se tornará suporte. Como o preço se move além de um nível de suporte ou resistência, se pensa que a oferta ou demanda se deslocou, fazendo com que o nível rompido inverta o papel. Porém, para obter uma verdadeira inversão, é importante que o preço faça um rompimento forte no suporte ou resistência, certo? Apenas dando um conceito aqui. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, como você pode ver na figura acima, a linha pontilhada mostra como um nível de resistência que impede que os preços que o preço de sair da posição mais elevada em duas ocasiões, ponto 1 e ponto 2, ele está falando daqui, né? Ponto 1 e ponto 2. Uma vez que ele consegue romper essa linha, que era a linha de resistência, né? O preço vai lá, bate e volta. Vai lá, bate e volta. Uma vez que ele consegue romper, e aí rompe num movimento forte, quando ele volta aqui, isso aqui é a inversão de papéis, olha só, o ponto 3. No entanto, uma vez que a resistência é quebrada, torna-se um nível de suporte, o que era a resistência, né, o que era a resistência de baixo para cima, agora quando ele rompe e começa a voltar, o que era resistência agora vira um suporte. Simples assim, certo? O que era resistência vira um suporte. Isso daqui é a inversão dos papéis, certo? Suportando o preço imediatamente, impedindo ele ir mais baixo novamente. Muitos traders começam a usar a análise técnica, que começam a usar a análise técnica, acham este conceito difícil de acreditar e não percebem que esse fenômeno ocorre com certa frequência, gerando excelentes oportunidades. Em quase todos os casos, um ativo vai ter tanto um nível de suporte quanto um nível de resistência e será negociado dentro desta faixa. E isso geralmente é visto quando um ativo é negociado lateralizado. Assim, os preços se movem através, né, acho que faltou um Q aqui, mas assim que os preços se movem através de sucessivos topos e fundos, testando as resistências e suporte. Não faltou não. Beleza? Mas aqui ele está simplesmente falando isso, né? Ah, é difícil de acreditar? Não, é assim que acontece. Uma vez que uma região ela é rompida, né, uma região de resistência, por exemplo, ela é rompida com força, né, e aí tem todos os indicativos para a gente ver, a gente vai lá, o volume está correto, está tudo certinho, está confirmando, está tudo isso, está dentro do movimento, está dentro de um contexto, está dentro de uma análise, está dentro de uma análise técnica, né, está dentro de um contexto geral, e ali confirma aquilo ali, a gente acontece que é a inversão dos papéis. O que era resistência, agora vai se tornar um suporte, certo? Um suporte, gerando excelentes oportunidades, é o que ele está falando, né? Gerando excelentes oportunidades. Então, quando ele rompe, aqui é um excelente ponto para a gente ficar de olho, para se posicionar, para buscar uma operação, certo? Para buscar um operacional e a favor agora do novo movimento, né? A favor aqui do novo movimento. Se era resistência, agora vira suporte. Aqui a gente tem alguns pontos bem interessantes. Legal? Vamos lá para o gráfico fazer alguns exemplos, mas antes de ir para lá, a mesma inversão de papéis, olha só, a mesma inversão de papéis, ela também vale para o quê? Para uma LTA ou uma LTB, certo? Então, da mesma forma, é válido. Uma vez que ela rompe, muito provavelmente ela vai sofrer uma inversão de papéis aqui. Então, o que era resistência para os preços, aqui, quando inverte o papel e ele vem para cá, aqui se torna um suporte, certo? Vamos ver alguns exemplos no gráfico. Primeiro de suporte e resistência, depois suporte e resistência
na LTA LTB, com inversão de papéis na LTA e na LTB também. Vamos lá ver se a gente acha alguma coisa. Vamos colocar aqui no gráfico de candles. Vamos apagar aqui essa linha. Selecionei a linha, excluir. Vamos ver aqui um movimento lateral. Né? Vamos ver um movimento aqui lateral mais claro. Né? Talvez aqui poderia ser, né? Aqui, nem tanto. Aqui eu estou no gráfico de H1. Talvez se a gente for para o gráfico de M15, a gente ir lá para o início, a gente consegue ver melhor. Tem vários aqui, né? Mas quero pegar um bem didático aqui para mostrar para vocês aqui. Pronto, acho que esse aqui tá bem didático. Né? Então aqui a gente tem suporte e resistência. Ah, eu posso traçar da mesma forma? Posso traçar também da mesma forma. Embora aqui a gente vai ver que é uma região, certo? Que é uma região. Qual linha eu vou utilizar agora? A linha horizontal, lá em cima. Né? Eu posso pegar esse fundo aqui, ó, desse candle aqui, ó, vermelho, ó, né? Desse candlezinho aqui, esse fundo. Se eu der 2 cliques na linha, ela vai ficar selecionada. Tá vendo? Quadradinho lá, bolinha do quadradinho. Se eu apertar Ctrl, segurei Ctrl, clicar em cima da linha, segurar e puxar, ela já dá um copia e cola aí para mim, certo? Então o que eu fiz? Segurei Ctrl com ela selecionada, veja, ó, tá sem selecionar, eu não consigo nem mexer nela, certo? Selecionei, segurei Ctrl para qualquer objeto aqui, tá? Para qualquer ferramenta é assim que acontece. Qualquer ferramenta dessa daqui é assim que acontece. Segurei Ctrl, fiquei lá em cima dela, segurei aqui e puxei. Ela já vai copiar uma nova linha. Legal? Então aqui eu tinha aqui. Poderia considerar essa regiãozinha? Poderia. Né? Olha só, até aqui poderia ser? Poderia também. Né? Mas aqui está bem claro para a gente, é uma região de consolidação. Né? Olha só, ele foi lá e aí não fez nem topo nem fundo mais baixo. Ficou consolidado aqui, né? Nessa região. Certo? Ficou consolidado aqui nessa região. Uma vez o que? Olha só que didático, hein? Uma vez que ele rompe aqui, ó, rompeu aqui com força esse candle, certo? Rompeu com força aqui, rompeu com força. E aí a gente poderia ter validado tudo isso daqui, mas enfim, aqui pelo gráfico a gente já viu. Ele monta o que aqui? O que era resistência vira um suporte. Olha só que interessante. Qual figura de candle aparece em cima desse suporte? Né? Que figura de candle é essa, né? Que a gente falou que é uma das mais importantes para a gente. Aqui que é um martelo, né? Ou um hammer. É uma figura de price action. Então, e apareceu aqui num contexto legal. Talvez aqui poderia até considerar esse contexto, né? Poderia sim considerar esse contexto. Aqui ele ficou bastante tempo. O preço consolidado rompeu. Quando ele rompe, ele retorna aqui o que era suporte, que era resistência, vira um suporte. Ele me dá um candle aqui, gatilho bonitão. Eu poderia entrar aqui no rompimento desse candle. Stop está aqui abaixo do candle ou abaixo da região e poderia tentar pegar aqui um movimento de alta, certo? Ele foi lá, quando ele retorna, olha só, de novo aqui ele deixa aqui pra gente. Ele tocou aqui, suporte, e aí subiu lá, fez um movimento, onde ele segurou, aqui novamente, entrou para dentro da região aqui, lembra, região, mas ele veio para cá, sofreu defesa novamente, e aí ele explodiu lá em cima. Isso aqui provavelmente foi notícia. O preço rompe tudo lá embaixo, mas onde é o fechamento? Aqui. Se eu colocar um gráfico de linha aqui, né, presta atenção aqui nesse candle. Se eu colocar aqui um gráfico de linha, cadê o preço lá embaixo? Né? Nem fechou lá embaixo. Provavelmente foi alguma notícia, alguma coisa aí nesse sentido. Vai lá e o preço continua indo lá para cima. Até que um momento, né, olhando aqui para frente, né, ele vem, ainda faz outra, olha só, na parte de baixa, aqui agora do suportão lá, né, do suporte, mas aqui em cima ele ainda vem, sofre uma resistência. Vai lá de novo, rompeu aquela região, trabalhando só aquela região lá atrás, hein? Só observando isso. Vai lá em cima, até que uma hora, o que? Ele rompe isso daqui para baixo. O que era suporte,
agora vira resistência. Olha aqui embaixo de novo, né? Aleatoriamente, hein, pessoal? Peguei isso daqui. Mas é assim todo dia, assim que acontece. É simples, a análise clássica, é, a análise gráfica clássica, ela é muito simples, né? E funciona, certo? Se usar da forma certa, se usar no contexto certo, se utilizar com sabedoria ali e de uma forma inteligente, ela vai funcionar, certo? Então, olha só, volta lá, o que era suporte vira resistência. Olha lá o que ele faz aqui, certo? Se juntar esses dois candles aqui, que figura de candle eu tenho, certo? Juntar esses dois candles aqui, que figura de candle eu tenho, tá? Que figura de candle eu tenho? Junta aí e aí você vai descobrir. Não vou nem falar não, tá? Como assim junta? Junta. Então, eu tenho aqui abertura, aqui, máxima lá em cima, mínima aqui e fechamento aqui também. Junta esses dois candles aí e aí me diz que figura vai dar. Beleza? Então, bons exemplos aqui, né? Bons exemplos de suporte e resistência e de inversão de papéis, certo? De inversão de papéis também, conforme está lá na nossa apostila aqui. Legal? Bem didático aqui, bem claro. Né? Foi aleatório, mas se a gente escolher qualquer par aqui com liquidez e a gente fazer um estudo desse, identificar ali um canal, certo? Isso aqui provavelmente foi final do meio para o final, né? Por isso que ele ficou aqui nessa região. E aí toda essa região ficou importante. Olha só quanto tempo ele passou aqui. E aí a gente teria que ver algumas outras coisas. Depois a gente valida, olha só, com 1, 2, 3 toques, dá a notícia, ele não consegue ficar abaixo, volta lá em cima, vem aqui, suporta aqui onde era o ponto mais baixo dele, volta aqui de novo, não tem força para perder. Quando perde, nossa, é claro que quando perde, perdeu bonito aqui, quando ele volta aqui, provavelmente isso daqui vai ser uma resistência, porque quantas vezes, né, ele bateu aqui, subiu, bateu e subiu, bateu e subiu, quando perdeu, virou uma resistência. E aí é só a gente ir lá para frente. Quando ele volta lá, minha nossa, hein? Será que funciona o simples? Então ele volta lá nessa região, não tem força para ficar novamente. Vamos ver onde ele bate mais para frente. Volta lá, não tem força. Que figura é essa daqui? Né? Que figura é essa daqui? Né? No local certo, no contexto certo. Uma figurinha dessa aqui. Oh, dá até o zoom aqui, né? Então é o nosso Shooting Star, né? Ou estrela martelo invertido, ou estrela cadente. Né? Vamos ver até que vai dar 1 hora. Ou de novo, hein? Bateu lá. Até que dá 1 hora que ele rompe lá e vai. Mas isso, olha só, pegando no gráfico de 15 minutos, no eurodólar, aqui aleatoriamente. Mas a gente identificou ali uma região e aquela região foi bem legal, né? Foi bem importante. Né? Qual que foi a região? Deixa eu ver. Foi essa daqui. Legal? Então, vários exemplos aí, né? Acho que ficou bem claro aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer aqui também. Sobre a inversão dos papéis, vamos ver aqui se tem alguma. O mesmo vale para uma LTA ou uma LTB, certo? Deixa eu só identificar, que acho que essa daqui vai dar. Quer ver? Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho uma, só dando um exemplo aqui para vocês, tá? Poderia ser esse fundo aqui. Deixa eu ver aqui. Região, né? Então, olha só. O, essa daqui não está bem didática, não. Mas poderíamos achar uma mais didática ainda. Então, perceba o que? A mesma que vale aqui para um suporte e resistência, vale também para LTA e LTB. Ele vem, perde. Nessa região aqui, o que era suporte vira resistência. E aí o preço cai, certo? Então, basicamente é isso. Legal? Dúvidas, perguntas, pode deixar aqui nos comentários. Anota aí na sua apostila também para o nosso aulão ao vivo. E na próxima aula a gente vai falar sobre pivô. Legal? Sobre pivô. A gente vai falar então sobre pivô de alta, pivô de baixa, entender esses conceitos. Legal? Até a próxima aula então. A gente se vê lá.